Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live domingueira, nosso ciclo de palestras da Casa de Renovação Irmão Ramon. Nelbinha, João, bom dia a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir na manhã de hoje. É com muita alegria, com muito prazer que estamos retornando, né, aos nossos domingos, sempre com vocês e sempre com a espiritualidade. Nelbinha, a palavra é sua, nossos corações, nossos ouvidos são seus para a nossa mensagem edificante e a nossa prece com o nosso querido irmão João. Bom dia a todos. Sempre para nós é um prazer muito grande estarmos aqui falando de Jesus, dos seus ensinamentos e convidando e trazendo sempre pessoas, né, muito também envolvidas com tudo isso, com esse estudo nosso de 15, né, quinzenais. Hoje a mensagem vem do livro Vida Feliz, do item 114. Disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa as tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e eficácia de cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não perca tempo escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima. Passa a seguinte e sucessivamente desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, o primeiro passo já foi dado, e essa é a nossa mensagem, e vamos continuar. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos, encarnados e desencarnados, sintam-se acolhidos, abraçados e abençoados por nosso Deus Pai misericordioso. Vamos à nossa oração. Não importa fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, em virtude, sabedoria e alegria. Gratidão, minha irmã Mônica. Muita paz. E temos aqui a nossa convidada da manhã de hoje, nossa querida irmã Mônica. Nossa querida irmã Mônica, que irá falar sobre o tema Amar, não sofrer. E, Mônica, que Jesus te abençoe, que os bons amigos da espiritualidade possam te intuir. A tela é sua, nossos ouvidos são seus, nossos corações estão ávidos para te ouvir e deixaremos a nossa alegria de ter contigo, dividir esta tela. E espero, em bom tempo, que você também possa visitar-nos na nossa casa de renovação, quando nosso telhado, né, meus irmãos, nossa campanha do telhado está aí, para que a gente possa reconstruir esse telhado da nossa casa, para poder receber cada um de vocês que divide a nossa live domingueira, que vem, quem sabe, né, nossas irmãs que estão em Portugal, que estão na Espanha, que estão aí pelo mundo também, não tirem uma temporada para nos visitar também. Tudo está nos sonhos e tudo está também no desejo de fazer este bem para todos nós. Mônica, a tela é sua, minha irmã. Obrigada. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. Eu acredito que quando a gente tira um tempo da nossa semana para ouvir ou para refletir sobre palavras do Evangelho ou qualquer outro ensinamento, a gente está buscando
a nossa conexão com o divino. E é isso que a gente pretende, seja fisicamente dentro de uma sala, de um centro espírita, ou seja pela internet, como tem acontecido, como está acontecendo agora e que tem acontecido em outros momentos, em outros lugares. Vivemos uma realidade onde a sociedade cria conexões mediadas pela tecnologia. Então, por que não difundir a palavra do Evangelho também a partir desse meio que chega para tantas pessoas? Tem gente que não poderia estar presente hoje, no domingo, pela manhã, mas consegue assistir aqui das suas casas essa reflexão. Então, precisamos ocupar os espaços para difundir essa mensagem ou refletir sobre tantas coisas que nos são caras e que favorecem muito o nosso crescimento, o nosso adiantamento, a nossa evolução, porque é isso que a gente busca, evoluir. E esse tema, amar, não sofrer, ele nos remete, ele é o capítulo 21 do livro Renovando Atitudes. Ele foi escrito por Francisco, eu vou ficar do Espírito Santo Neto, e foi ditado pelo Espírito Hamed. Eu estou tirando aqui da minha memória. Então, ele traz, já na epígrafe, uma colocação que é retirada do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Quando a gente pensa nesse tema, amar, não sofrer, imediatamente a gente faz essa ligação com o capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre isso, sobre as nossas aflições. E fala a respeito de que nossas aflições vão nos levar para as boas aventuranças, ou seja, vão nos ajudar no processo de transformação. No entanto, existe um elemento que tem feito parte do nosso imaginário há muitos anos, há muitos séculos, desde a antiga, do Antigo Egito, passando pelos gregos e pelo Velho Testamento, a gente tem muito presente no nosso imaginário a ideia de um Deus punitivo, um Deus que é aquele quem vai fazer com que impere a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, isso faz com que, no nosso imaginário, muitas vezes, nós ainda tenhamos essa equivocada ideia de que Deus, esse Deus que nos rege, seja aquele Deus que vai fazer com que a gente sofra tal qual o sofrimento que nós causamos. Ou seja, é aquele Deus que vai nos castigar por aquilo que nós fizemos outrora. No entanto, a partir da revolução que foi trazida por Jesus, e a partir dessa revolução, tantos e tantos ensinamentos que nos vieram, e tantos aprendizados que têm sido difundidos por aí, inclusive o Espiritismo, que fala disso de uma maneira muito clara, já é tempo de mudarmos nossa percepção. Já faz muito tempo que nós deveríamos ter essa percepção modificada, se nós pensarmos, por exemplo, que a revolução trazida por Jesus já tem 2000 anos, já tem mais de 2000 anos. Então, já é tempo suficiente para a gente começar, para a gente já agir de uma outra maneira. No entanto, ainda estamos muito envolvidos com aquela ideia de que Deus está nos punindo, e aí
equivocadamente, a gente associa a ideia de que se Deus está nos punindo, a punição seria um elemento importante para a nossa purificação, do ponto de vista de iria nos levar ao, digamos assim, iria nos levar a expurgar os nossos pecados. Só que hoje, com tantos estudos e com o grau de evolução que a gente alcançou, que se a gente for pensar no que ainda nos espera, é pouco. Mas se a gente pensar no tanto que a gente já caminhou, é bastante. A gente não pode negligenciar essa caminhada, a nossa caminhada. Nossa caminhada foi uma caminhada considerável. Agora, sabemos que para chegarmos onde a gente espera, num mundo em que Jesus esteja completamente personificado em todos nós, ainda falta um vasto caminho. Então, é necessário que a gente comece a pensar e reitere a ideia, principalmente, de que não somos regidos por leis de um Deus que é punitivo. Nós somos regidos por leis de um Deus que é justo e misericordioso. Então, como um Deus que é justo e misericordioso, ele não iria simplesmente nos colocar em sofrimento ou nos permitir o sofrimento pelo sofrimento. Não é para que a gente simplesmente sofra e que o sofrimento expurgue as nossas mazelas. Não é assim que a coisa funciona. Quando a gente lê essa parte 21, tem um trecho que é muito interessante, que fala: sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Então, a gente precisa refletir de que forma a dor iria nos resgatar para os lugares mais amáveis, para as faixas energéticas mais puras, mais envolvidas nos bons sentimentos. De que maneira a dor poderia fazer essa conexão entre nos tirar de um lugar que é um lugar frio, é um lugar mais escuro, para um lugar de luz? Como é que se daria essa transição? Ela se dá, não é se daria, ela se dá a partir do nosso comprometimento com nós mesmos. E aí vem a questão do amor. Que amor é esse? É simplesmente amar os nossos inimigos? Ou dar a segunda face? Dar a outra face? Como é que isso se configura na nossa vida de uma maneira prática? A gente sabe que as aflições são muitas e que elas são de diferentes maneiras para cada pessoa. Cada um tem a sua própria aflição, cada um tem a sua própria história, pois carrega uma história de um ser espiritual que vem vivenciando várias encarnações e que tem aí impregnada no seu perispírito, na sua história espiritual, todos os aprendizados dessas tantas encarnações. E também todas as atitudes negativas que foram cometidas ao longo de todas essas encarnações. Nós precisamos partir do princípio que, embora não saibamos o que fizemos no passado, hoje nós somos a melhor versão desse espírito. Então, se hoje nós olhamos para nós e percebemos que ainda há um caminho muito grande a percorrer, porque percebemos uma quantidade, digamos assim, muito grande ainda de egoísmo, então significa que ainda precisamos caminhar bastante para nos purificar, mas ainda assim precisamos nos amparar na ideia do amor.
Então, primeiro, para que a dor nos purifique, nós precisamos compreender que nós vivemos um processo de evolução. E se essa dor nos é permitida, ela tem um propósito. Nada na nossa vida acontece por merecimento. As coisas na nossa vida acontecem por necessidade. Então, se estamos vivendo essa dificuldade que hoje nós chamamos de problema, essa dificuldade que nos tira a paz, essa dificuldade que toma conta de nós, como se nós fôssemos isso, essa dimensão da dificuldade, isso aí ocorre por uma necessidade de aprendizado. Nós precisamos aprender com essa experiência. Então, a experiência, ela só é dolorosa porque nós não conseguimos resolvê-la. Um problema só é problema quando a gente não tem a capacidade de resolver. Quando a gente tem a capacidade de resolver, a coisa não é um problema. Existem questões que nós vamos resolver, outras que estão muito além da nossa alçada. Então, não temos a capacidade de resolver. Exemplo, uma doença incurável, por exemplo. Nós não temos a capacidade de resolver, nós precisamos nos resignar. E de que maneira o amor age nessa esfera? Na resignação, no entendimento, na não revolta. Se diante de um quadro como esse, de uma doença incurável, pelo menos aos olhos dos homens, pelo menos aos olhos da medicina terrestre, se é uma doença incurável que nos afeta ou afeta a um ente querido, e é isso que tem nos perturbado a alma, e a gente sabe que a nossa ação diante de um problema desse é pequena, muitas vezes nos sentimos muito impotentes por não podermos fazer nada ou fazermos muito pouco. O que devemos fazer dentro de nós para alcançar a cura pelo amor é resignar-nos, entender que isso faz parte do nosso processo ou do processo daquela pessoa que está passando por isso, entender que nada acontece por acaso e que não cai uma folha de uma árvore que não tenha a permissão do divino. Então, se esse mal, essa doença está acometendo alguém muito próximo ou a nós mesmos, é porque nós tínhamos a necessidade de passar por isso, e isso aí está englobado naquilo que a gente chama de parte de nossas provas. Então, não entrar em conflito com Deus, não nos murmurarmos, não nos revoltarmos com relação a Deus, já é uma maneira de trocarmos o sofrimento pelo amor. Ou seja, cada vez que vier aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de por que comigo, que é uma frase que evoca uma ideia um tanto egoísta. Porque quando a gente faz essa colocação de que por que comigo, significa que você não poderia, ou que nós não poderíamos passar por aquilo, sendo que a gente sabe que tem aí uma grande parcela da humanidade que vive isso. Então, por que com os outros e por que não conosco? A gente tem muito essa ideia de que conosco isso não poderia acontecer. Mas e por que não? Então, isso já seria uma forma de a gente fazer essa transição do sofrimento pelo sofrimento e utilizar o sofrimento como uma ferramenta para a transformação. Porque o sofrimento, ele é exatamente isso, ele é uma ferramenta para a nossa transformação. Nós estamos aqui nesse universo com o propósito de nos modificarmos, de evoluir. E temos essa oportunidade, essa possibilidade que nos é dada por Deus para renovar as nossas atitudes o tempo inteiro.
Ou seja, nós podemos errar 70 vezes 7 vezes, e 7 vezes mais, e 70 vezes mais, e 7 vezes 70, e vamos continuar tendo a possibilidade de nos melhorarmos. Por quê? Porque somos regidos pelas leis de um Deus que é justo e misericordioso. Então, é isso que é colocado nessa parte aqui, amar, não sofrer. Ou seja, quando nesse livro, Renovando Atitudes, nos é posto essa ideia de que amar e não sofrer, ou seja, amar ao invés de sofrer, é uma solicitação, uma proposta para que renovemos as nossas atitudes em relação a nós mesmos. Nós precisamos nos relacionar com o mundo de uma maneira diferente do que muitas vezes nós fazemos quando diante de um problema. Como a gente inseriu no nosso imaginário os mitos do sofrimento como elemento redentor, muitas vezes, muitos de nós abraçamos o sofrimento, encarando aquilo como uma forma de redenção. É como se, intimamente, a gente fizesse uma proposta para Deus, do tipo, olha, Deus, olha como eu estou sofrendo, olha como eu sou um sofredor, olha como eu sou uma sofredora. Se eu sofro tanto, eu espero que você abra as portas do paraíso para mim a partir desse sofrimento. Ou seja, a gente quer terceirizar a nossa responsabilidade e a gente acha que a gente abraçando o sofrimento pura e simplesmente, nossa vida vai mudar. A gente vai se transferir para outra dimensão evolutiva a partir do sofrimento. Mas, na verdade, não é isso. O sofrimento vai nos levar a uma outra dimensão da nossa evolução a partir do nosso próprio entendimento do porquê aquilo está acontecendo e do aprendizado que aquilo vai nos oferecer. Em nenhum momento o sofrimento é colocado simplesmente pelo sofrimento. Vamos sofrer por sofrer e atravessar o sofrimento vai ser o suficiente para que a gente mude a dimensão. Não é assim que a coisa é posta. O sofrimento, ou melhor, a dor que é gerada pelo sofrimento, ela é um chamamento da nossa alma para que tenhamos a oportunidade de olhar para dentro, de fazer uma reflexão sobre por que aquilo está acontecendo, qual é a minha parcela de participação nesse processo e de que maneira eu posso resolver, qual é o aprendizado que isso aqui me traz. Muitas vezes, se a gente for observar, nós passamos por sofrimentos recorrentes. Vivemos aquele sofrimento, ele passa, né? Porque tudo passa nessa vida, tanto o bem quanto o mal, nada é para sempre. E aí, de repente, tempos depois, somos colocados numa situação muito similar àquela que já tínhamos vivenciado. E por que isso, novamente isso? Muitas vezes, esse ciclo repetitivo, eles nos dão a ideia de que a gente não aprendeu ainda. A gente ainda precisa passar por aquela prova. E é isso que nos é posto quando nós temos a oportunidade de evoluir, nos são colocadas ferramentas, porque muitas vezes esses sofrimentos que nós vivenciamos nada mais são do que oportunidades de crescimento e muitas vezes nós o ignoramos, porque preferimos ficar na dimensão do coitadismo, do vitimismo. Então, a gente prefere, ao invés de encarar aquela tempestade que a vida nos impõe, a gente prefere
se apegar ao sofrimento pura e simplesmente, vivenciar o sofrimento até a última gota, chamar a atenção de todos ao nosso redor para a nossa dor sem fazer nada com ela. E a proposta é o contrário, é que a gente encare aquele momento, perceba o que é possível fazer, perceba que tem elementos que não podemos resolver, mas para todos aqueles que estão ao nosso alcance, a gente precisa utilizar toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa inteligência emocional para encarar aquele momento e seguir em frente, enfrentar a tempestade. Tem uma frase que eu gosto muito, que circula na internet, que diz que vida é tempestade, vida é travessia em mar aberto. Então, para viver, nós precisamos encarar a vida nessa dimensão de ser uma travessia em mar aberto. Em momentos vamos encarar uma maré mais alta, mais profunda, um mar mais revolto, mas vamos atravessar, porque o mar está aberto e por isso precisamos ir também ao encontro desse mar de peito aberto, com toda a nossa vontade de evoluir. E se a gente tem vontade de evoluir, ela não pode ser simplesmente da boca para fora. Ah, eu quero evoluir. Ah, eu estou no meu processo de evolução. E você faz o quê sobre o seu processo de evolução? Então, esse capítulo, ele traz para nós esse chamamento para que nós possamos refletir sobre a nossa participação e sobre a necessidade que nós temos de encarar as nossas questões, abrandar o nosso sofrimento. É feito aqui na epígrafe um questionamento que foi retirado do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão nos leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Ou seja, é claro que nós podemos abrandar as nossas provas. É para isso que nós estamos aqui. Nós precisamos diminuir o nosso sofrimento. A dor, muitas vezes, é inevitável porque somos colocados diante de situações que nos ferem a alma, mas prolongar o sofrimento é uma tarefa nossa. Somos nós quem prolongamos, muitas vezes, o nosso sofrimento. De que maneira a gente faz isso? Quando a gente não encara de frente os problemas, quando a gente vai procrastinando, quando a gente vai deixando que a responsabilidade recaia sobre os ombros dos outros. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelos caminhos que nós trilhamos. Então, se nós fizemos escolhas, nós temos o direito de desfazê-las. Mas, muitas vezes, nós preferimos nos agasalhar na ideia de que a culpa é do outro. A culpa é do outro porque não está me tratando bem num relacionamento X, a culpa é do meu filho que não segue as projeções que eu fiz para ele. Mas como assim? Foi você que fez as projeções, ele tem a obrigação de seguir o caminho que você traçou para você? Será que você não deu uma educação capaz de fazer com que ele tenha condições de escolher os próprios caminhos? Então, são muitas questões. Às vezes, nos colocamos no emprego que nos sentimos mal, somos maltratados, enfim, que é um ganho financeiro que tira a nossa paz. E aí? Ah, mas eu preciso do dinheiro. Ok, todos nós precisamos. Então, por que não, ao invés de passar o tempo reclamando que o trabalho é ruim, continua trabalhando e vai distribuir currículo, vai fazer um curso para melhorar, vai fazer uma rede de contatos para buscar uma outra colocação, mas não. Muitas vezes nós nos acomodamos num lugar incômodo simplesmente por não querer mudar.
E aí, quando a gente lê num livro que tem por título Renovando Atitudes, ou seja, é um chamamento para nós mesmos, é um chamamento para que nós consigamos encarar de frente as questões que nos são postas e fazer com que elas nos sirvam de trampolim para a evolução. Porque naquela história de que querer que Deus olhe o seu sofrimento e que a partir desse olhar ele lhe ofereça um reino dos céus, digamos assim, ou para usar uma analogia do espiritismo, poderíamos falar em nosso lar, oferecer aí um grande duplex de frente para o mar lá no nosso lar, precisamos pensar de uma outra maneira. Deus já nos deu tudo que a gente precisa. Ele já não nos deve nada, porque ele já nos deu a chance de evoluir, ele já nos deu a possibilidade do perdão, e ele é quem rege a atmosfera vibracional em que estamos colocados, através de leis que são justas e misericordiosas e que servem para todos. Ou seja, mais do que isso, a gente não pode querer, a gente já tem mais do que o suficiente para a nossa evolução. Só que aí, quando a gente começa nessa ideia de barganhar com Deus, para que Ele nos dê, é porque a gente está querendo sair de cena da nossa própria evolução. A gente está querendo que o outro faça por nós. Ou seja, Deus, ou seja, o outro, né, que a gente acha que é o causador da dor que sentimos, que ele resolva. E, na verdade, não. Nós precisamos encarar a nossa própria carga. Nós precisamos encarar a nossa própria cruz, lembrando ali de Jesus, que carregou o fardo que foi posto para que nós pudéssemos ter a dimensão do amor. Então, assim, o que seria o amor nesse sentido? A gente começa o nosso processo de amor a partir de nós mesmos. Então, quando a gente pensa em amar ao próximo como a ti mesmo, então é amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo na dimensão do que nos amamos. Então, quando a gente começa a encarar a nossa existência como algo raro, como filhos de Deus, merecedores da evolução, e que por isso, diante de provas que são necessárias para a nossa evolução, a gente já deu um passo. Quando a gente encara tudo que nos acontece a partir do viés da necessidade e não do merecimento, a gente já deu outro passo. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de usar quando a gente fala de necessidade e não merecimento. Por que necessidade e não merecimento? Porque muitas vezes, quando a gente analisa a vida a partir do viés do merecimento, a gente começa a achar que a gente não merecia passar por aquilo. Ora, eu sou uma pessoa que anda pelo caminho do bem, eu tento abrandar cada vez mais os meus sentimentos ruins e adubar os meus bons sentimentos, então eu não merecia passar por isso. Isso é a nossa visão. A visão rasa de apenas essa existência. E a visão rasa também sobre o que estamos fazendo, porque isso é o que a gente vê, é o que a gente acha que está fazendo, mas às vezes a gente caminha por linhas erradas, achando que são certas, ou querendo acreditar que são certas. Mas eu gosto de dar o exemplo de Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma pessoa que, conhecidamente para nós, dedicou aquela última evolução dela, aquela última encarnação dela ao bem. Ela foi capaz de criar uma obra de caridade tão vultuosa que continua ajudando as pessoas até tantos anos depois da sua morte. Ou seja, ela deixou um legado de amor ao próximo que está aí nos ensinando o tempo inteiro. Nem estou levando em consideração a questão da beatificação.
No entanto, ela não tinha o direito de dormir como nós dormimos, deitado na cama. Ela tinha que dormir sentada, porque tinha um problema respiratório que poderia causar uma embolia e ela morrer enquanto dormisse. Então, assim, uma pessoa que passava o dia inteiro se dedicando à causa do bem, de tratar os outros, de tratar os doentes, de tratar aquelas pessoas que eram invisíveis muitas vezes para a sociedade, e ela abraçava aquelas pessoas e como filhos de Deus e colocava eles numa situação de dignidade para tratar os seus males. Essa mesma pessoa, será que não merecia ter uma noite de descanso para reparar o seu corpo para o outro dia de luta? Claro que ela merecia, na nossa visão. No entanto, por causas que nós não conhecemos, ela necessitava passar por mais aquela prova. Então, por isso, ela tinha ali, ela passou aqueles últimos momentos de vida tendo essa dificuldade para conseguir dormir. Então, esse exemplo ele é muito bom para nos elucidar a ideia de que as coisas que nos acontecem por necessidade e não por merecimento. Então, ao invés de você ficar pensando que você não merecia passar por aquilo, pense que você necessitava, por motivos que às vezes desconhecemos, mas que com certeza são necessários para o nosso crescimento. E aí vem a dimensão do amor. A gente precisa abraçar essas dificuldades com amor, entendê-las como elas são trampolins para o nosso adiantamento. E abraçar o nosso adiantamento, abraçar a possibilidade de evolução, é uma prova de amor que damos a nós mesmos e que vamos reverberar nesse universo. E vamos ajudar na evolução do outro, porque o nosso exemplo é grandioso. É óbvio que o nosso objetivo não é o outro, mesmo que tenhamos em mente amar o próximo como a ti mesmo, mas a dimensão é a partir de nós. O que nós fazemos pelo outro é o que sobra daquilo que fazemos por nós. Nós cultivamos tanto amor por nós e pela nossa causa e pela nossa evolução, que nós conseguimos transferir esse amor para o próximo. Nós conseguimos caminhar por esse universo distribuindo centelhas de amor de uma maneira natural, porque estamos vivendo abraçados pela ideia do amor. Então, é necessário que a gente entenda o amor dentro da dimensão da ação. E é isso que nos é colocado. Não podemos perder de mente que esse livro se chama Renovando Atitudes. Atitude é ação. Precisamos agir. Não adianta a gente ficar de braços cruzados achando que a vida não foi boa conosco. Não precisamos, não adianta ficar ali achando que a vida foi melhor com fulano, com cicrano, do que com você mesmo. Você não sabe a trajetória de fulano e cicrano. O que você sabe é um recorte do que você vê, ou porque você vê na rede social, ou porque você vê na superfície da vida do outro. Mas o que passa na vida do outro, ninguém sabe. Como ninguém sabe o que passa de fato na sua própria vida. Ninguém sabe quais são os sentimentos que você vai ali emanando. Às vezes, sabemos que somos lobos em pele de cordeiro. Muitas vezes estamos dizendo palavras de bem, mas por dentro não é esse o sentimento que de fato estamos emanando. E é justamente esses sentimentos que são colocados à prova. Então, não é o que a gente diz na superfície, é o que a gente pensa verdadeiramente, é o que a gente sente verdadeiramente. E muitas vezes nossas provas
são colocadas a partir disso aí, do que a gente é de verdade. Aliás, muitas vezes não, invariavelmente. Porque fulano não deveria passar por isso, porque cicrano não deveria passar por aquilo. Ora, eles não deveriam passar por aquilo dentro do que ele parece ser. Mas o que ele parece ser será o que ele é de verdade? Assim como nós. O que nós demonstramos ser, será que é o que nós somos de verdade? Porque sabemos que aqui no âmago dos nossos sentimentos, nós somos capazes de sentimentos maus, inimagináveis. Tem pessoas que pensam que nós não seríamos capazes daquilo, mas somos. Somos capazes de muitas coisas. E é por isso que precisamos abrandar e vibrar sempre no bem, para que não tenhamos espaço na nossa alma para trabalhar o mal. Aí, quando a gente retoma aqui a ideia do nosso trecho do capítulo 21, e aí a gente vem aqui com a resposta de que não deveríamos empurrar o espinho no pé para que ele se aprofunde ainda mais. E muitas vezes, quando a gente faz essa barganha com Deus, querendo que o sofrimento puro e simples nos redima, a gente está querendo fazer isso, né? A gente tem ali um espinho que está no pé, ao invés da gente buscar retirá-lo para acabar com a nossa dor, o que a gente faz? A gente empurra para que ele seja mais profundo, para que a gente sofra mais, achando que só o sofrimento vai nos dar paz. Mas, na verdade, não é isso. A paz, a felicidade que a gente tanto almeja, ela está ao nosso alcance, porque Deus já nos deu essas ferramentas e Jesus nos ensinou que nós podemos atravessar as dores cultivando o amor. Então, se diante de um mal que alguém lhe fez, você consegue não desejar o mal para o outro, mesmo que você não o ame profundamente, você já está espalhando uma centelha de amor. Não desejar o mal para aquele que te fez mal é dar a outra face. Agora, quando a gente entra naquela energia de dar ao outro o mesmo que o outro nos deu, a gente vai criando aquele ciclo vicioso e a gente se prende na atmosfera do rancor, da raiva, da vontade de vingança. E são sentimentos que nos atrasam a evolução. A gente perde tanto tempo, muitas vezes, maquinando formas de fazer mal ao outro, um tempo precioso para a nossa evolução, um tempo precioso para o nosso crescimento. E nós precisamos nos desapegarmos dos sentimentos negativos e nos apegarmos aos sentimentos positivos. Mas isso não se dá apenas no nível das palavras, isso precisa se dar no nível das ações, ou seja, cada vez que vier uma vontade de fazer mal ao outro, a gente precisa mudar nossa atmosfera e acreditar que eu não queria que esse mal fosse feito a mim, então eu não vou desejar mal ao outro. Eu posso até não desejar o bem daquele que me fez o mal, porque existem várias dimensões do mal. Mas quando eu consigo, ao menos, não desejar o mal, eu já estou vibrando no bem. Existem aquelas outras perspectivas do bem, que é o bem mesmo. Quando a gente encara a questão, quando a gente entende que as ações que os outros fizeram contra nós têm muito mais a ver com nós mesmos. Que nós tivemos uma bela parcela de participação naquilo que nos foi feito, e que, por isso, nós não devemos desejar o mal para ele, porque aquela outra pessoa foi apenas instrumento de algo que foi confeccionado por nós.
Então, nós precisamos compreender que existe essa dimensão. Muitas vezes, o que o outro nos faz é o que nós permitimos ou é um reflexo daquilo que nós fazemos. Só que nós preferimos ver a última dimensão daquilo que nos foi feito. Mas e as nossas ações até chegar naquele momento? Então, nós precisamos encarar a vida com responsabilidade. Nós precisamos não lavar as mãos de nós mesmos. Então, quando estamos diante de um título que se chama Renovando Atitudes, e que vem dentro dele um capítulo que fala amar, não sofrer, é isso que a gente precisa. A gente precisa amar o não sofrimento. A gente precisa entender que cada vez que a gente gasta o nosso tempo no sofrimento puro e simples, sem trazer nenhum benefício para a nossa evolução, a gente está amando o sofrimento. A gente está amando sofrer. E toda vez que a gente desperdiça tempo da nossa vida aqui, no sofrimento puro e simples, a gente está se afastando do propósito de Deus, que é o da evolução, que é o propósito de nos permitir estar aqui nesse universo para encarnar e desencarnar quantas vezes forem necessárias, com o propósito da evolução. Não é porque o nosso espírito é eterno e porque temos a chance de encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias que nós devemos desperdiçar, porque cada encarnação é única. Então, dentro dessa encarnação, cada um de nós precisa fazer o melhor, cada um de nós precisa fazer dessa encarnação o melhor que nós podemos, com a finalidade de evoluir, com a finalidade de crescer, e não acreditar que o crescimento vem simplesmente através do sofrimento, e aí a gente agarrar o sofrimento. Então, quando é proposto uma reflexão dessa no domingo de manhã, e aí nós nos colocamos a serviço de ouvir a reflexão, a gente não pode ficar só no nível da audição. Já foi uma bela atitude. Aqui a gente está dizendo para nós mesmos, estamos nesse propósito. Mas não é sentar diante do computador ou sentar diante de um palestrante no centro espírita e achar que isso aí é o suficiente. A gente precisa dar esse passo, mas refletir sobre o que está sendo dito, entender como é que isso repercute na minha vida, como é que isso pode fazer com que eu consiga vibrar na dimensão do amor, porque só vibrando na dimensão do amor é que a gente consegue, de fato, perceber a nossa evolução. Quando a gente vibra na dimensão do amor, tudo fica pequeno, os problemas vão ficando menores. A gente percebe a mudança das pessoas quando elas passam a vibrar na dimensão do amor. Fica parecendo que aquela pessoa não tem problema, mas ela tem problema como qualquer outra pessoa, só que ela encara os problemas de uma maneira diferente. Não é que a partir disso nós vamos deixar de ter as nossas questões, os nossos sofrimentos e as nossas dores. Mas essas dores, esses sofrimentos vão passar pela nossa vida de uma maneira mais suave. Não é que eles serão mais suaves, nós é que iremos suavizar a partir da nossa visão. A partir do nosso entendimento de que aquilo ali eu precisava passar e o que é que eu estou aprendendo com isso. Às vezes, a gente vive um problema que só vai repercutir no aprendizado tempos depois. No entanto, esse tempo depois, a gente consegue olhar para trás e perceber, olha como aquilo foi importante para mim, como aquilo foi fundamental não ter acontecido aquilo, ou ter acontecido aquilo, para que eu tivesse chegado até aqui. Então, a mensagem desse domingo que vem desse livro, Amar, Não Sofrer, é que a gente compreenda que a gente pode amar o não sofrimento, ou seja, que a gente deve cultivar
a felicidade, a paz, a alegria. E é isso que a gente deve amar. Amar essa dimensão da vida, encarando a vida como um processo de aprendizado, que é difícil muitas vezes para todos nós. Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma vida que passa por percalços. Não existe um ser humano que esteja aqui nessa via vibracional que esteja vivendo um mar de rosas absoluto. Então, essa é a mensagem que, em outros termos, é passada por esse capítulo 21 do livro Renovando Atitudes. Então, o meu desejo e a minha mensagem, não apenas para o domingo, é que nós possamos renovar as nossas atitudes. Faça uma leitura, esse capítulo, ele é sutil, ele é um capítulo pequenininho, mas ele tem tanto aprendizado que, então, vale a pena utilizar as ideias que foram postas aqui, mais a do Bem-aventurados os aflitos, para fazer uma leitura honesta sobre essas páginas do capítulo 21, na intenção de que possamos, de fato, renovar as nossas atitudes. Porque quando nós renovamos as nossas atitudes, significa que não lavamos as mãos de nós mesmos. E é isso que precisamos fazer. Encarar a vida como ela é, não perfeita, mas como uma possibilidade incrível de alegria e de felicidade, a partir do olhar que emprestamos a ela. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, contribuindo na difusão das palavras do Evangelho e do Espiritismo. Muito obrigada a todos vocês, seu João, a Nélbia, a Rogério, pelo apoio e pelo convite. E obrigada a todos que estiveram conosco nessa breve fala. Obrigada. Eu estou aqui encantado com você, Mônica. Eu estou encantado com a sua força na palavra, porque você transmite tudo aquilo que você está falando, você vibra isso, você transmite essa vontade de não querer mais sofrer. Porque realmente, a gente para pensar que nós, efetivamente, se a gente for pensar, eu vou usar uma palavra que não seria tão doutrinária, mas muitas vezes nos tornamos sadomasoquistas dos sentimentos. Exatamente. Exatamente. Nos tornamos sádicos, nos tornamos masoquistas de um sofrimento que não é para nós. E você transmitiu essa informação do Espírito Hamed de forma muito, muito leve. Essa é a proposta da nossa Casa de Renovação. É um espiritismo com leveza, com suavidade, para que as pessoas entendam a necessidade da dor, mas não amem ela. Exatamente. Exatamente. Entendam a necessidade da dor e não amem ela. Passem pelo gládio da dor com consciência e com a efetividade com que Jesus nos ensinou a transformar o caminho de pedras num caminho pavimentado, mas ainda assim tomando as nossas topadas. Porque a topada é inevitável, ela vai vir. Agora, o que você vai fazer com ela, aí é problema seu. Vai transformar a topada na sua própria vida, porque tem gente que faz isso, né? Transforma aquele elemento na sua própria vida, não consegue entender que aquilo ali é só uma dimensão de você, um acontecimento, mas a pessoa muitas vezes transforma aquilo ali na sua própria vida. Por que a gente, às vezes, não tem vontade de estar em contato com a energia de algumas pessoas? Aquelas pessoas que você pergunta as horas, ela vai te... você sabe do meu sofrimento? Eu já te contei o que me aconteceu? Então, assim, vai retomar um processo aí de 10 anos
Ou seja, aquela pessoa não se desliga daquilo que aconteceu. Então, assim, é um desperdício de tempo, porque precisa passar. A gente não tem que agasalhar ela em nós, a gente tem que aprender com ela e seguir em frente. Com certeza, minha irmã. Nelbinha, João, é com vocês. Vocês são os nossos mediadores da manhã de hoje. Seus comentários. Sigamos o nosso barco da nossa live domingueira. Mônica, estou encantada. A sua sutileza, a sua doçura em passar as palavras, né, para cada um de nós, não importa nem se somos espíritas ou não, nos faz dar vontade de querer mesmo mudar e perceber que aquilo é passageiro, né? É assim que Chico Xavier dizia, isso também vai passar, né? E quando a gente começa a olhar aquele sofrimento com este olhar, ele não é nem dor, é uma passagem, é um degrau, é uma oportunidade de crescimento. Exato. Mas eu quero fazer aqui hoje um agradecimento especial à minha irmã, Kathleen, porque você foi assim dada de presente para nós, através dessa amiga. E ela me disse, você vai amar. Kathleen, nós amamos realmente. Você aceitou em cheio com esse presente que deu a Casa de Renovação. E aqui eu espero que você não seja mais uma conosco, né? Venha pode me convidar, eu também adorei. 2025, já estamos aqui preparando o nosso calendário para poder chamar esses doces. Mas eu não vou falar muito, não. Vou passar para João para ver o que ele vai dizer para nós nesse momento, que eu estou aqui encantada, agradecendo a presença de todos vocês. Luciana também faz também, nos ajuda, né, com os seus estudos, suas palestras. Fabiana também, que está aqui conosco hoje, e os nossos amigos que estão sempre conosco, Ritinha, Jó, Fábio, Daniela, e eu não quero esquecer de ninguém, Marli também, que é uma querida nossa, e agradeço a todos. Um beijo. Beijo. Minha irmã Mônica, só me resta ratificar as palavras do nosso irmão Rogério e da minha querida companheira e dizer que, em nome da nossa comunidade, da Casa de Renovação, irmão Ramon, nós somos imensamente gratos pelo impulso que hoje você nos trouxe acerca do tema que foi abordado, amar e não sofrer. E eu tenho certeza que todos nós estamos com uma sementinha na consciência, buscando analisar, discernir e concluir todo o ensinamento que você sutilmente nos trouxe. Eu quero também estender esse nosso pensamento aos nossos amigos que estão no exterior, na Inglaterra, nossa irmã Geli, em Portugal, nossa irmã Ritinha, nossos companheiros também da Suécia, todos eles estão interagindo conosco, certamente. E o amor, eu sei que prepondera entre todos eles. Então, vamos nos amar sem sofrermos. Que esse amor, à distância, sirva como um lenitivo para nós impulsionarmos a nossa alegria, como fomos hoje impulsionados por você acerca da reflexão sobre o tema. Nossa gratidão sincera e volte sempre. Deus lhe abençoe. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, são muitas mensagens, são muitas reflexões que fizemos na manhã de hoje. Eu vou colocar algumas aqui, porque eu achei assim de uma grandeza alguns irmãos aqui se manifestando. Todos vocês que se manifestaram no nosso chat. Eu vou destacar uma que eu achei assim interessante, que foi da nossa irmã Luciana, e que realmente se aproxima muito com o que a nossa irmã Mônica colocou para a gente na manhã de hoje. Perdemos tempo com muitas coisas que nos levam a nada e acrescenta nada na nossa caminhada. Aproveitar o nosso tempo com essas coisas construtivas e que venham acrescentar aprendizado é o melhor. E ainda, complementando essa fala da Luciana, eu vou colocar
essa frase da Jojo que reflete a todos nós. Estamos encantados com você, Mônica. Obrigada. E esse estudo realmente não só foi para você, não, Jojo. Foi para todos nós. Tocou realmente nosso coração. E isso só expressa a nossa gratidão a todos vocês. Se eu resumir todos as nossas mensagens, eu resumiria essa mensagem da nossa irmã Jojo, que reflete a Joeli Joeli. Joeli, você muda o nome do YouTube, a gente fica perdido. É Joeli, Rogério. Porque ela tinha, o nome dela estava Joeli. Aí eu achei, como ela mudou para Jojo, eu fiquei assim meio perdido, que é Jojo. Depois eu lhe digo porque que ela mudou para Jojo. Muito bem. Jojo, Joeli, nossa gratidão, porque realmente foi o resumo de todas as dos nossos sentimentos foi na sua fala no dia de hoje. Mônica, suas considerações e você já emenda com a nossa prece de encerramento. Quero agradecer pelos elogios e que bom que essas palavras tocam. As palavras nunca são daqueles que falam, né? Na verdade, assim, eu me sinto muito ajudada. Quem me conhece, se tiver alguém aí Kathleen, e se tiver mais alguém, sabe que eu sou mais eufórica, eu nem sou tão branda assim. E hoje eu fiquei meio branda, eu acho que entrei numa atmosfera aqui, meio zen. Meio zen. Foi bastante zen. Você ganha o nosso prêmio Novelo de Lã, porque não perde o fio da meada. Vem cá, vê se está certo aqui. Então, eu quero agradecer e quero realmente quando você falou, Rogério, que eu vibro nessa dimensão, isso aí é uma verdade mesmo. Assim, a reforma íntima, que é um tema que me é muito caro, ela é uma realidade para mim, e eu acho que quando a gente encara a reforma íntima, a gente consegue olhar para a dor de uma outra, lançar um novo olhar, e a vida fica mais leve. Então, eu falo desse tema com lugar de fala. Muito bem, minha irmã. A você, só temos a agradecer e que você possa nos honrar com a prece de encerramento da nossa live domingueira da manhã de hoje. Então, vamos nessa. Queridos irmãos, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e solicitar, Pai, que a energia que emana desse grupo, seja onde cada um de nós estivermos, possa alcançar a nós mesmos, formando um manto de paz, de alegria, de fé e de otimismo, e que essa energia se estenda a todos os nossos entes queridos, a todas aquelas pessoas que estão necessitando, e aqueles nossos irmãos que também estão necessitados e que nem conhecemos, mas que nesse momento necessitam de uma centelha de amor, necessitam de uma centelha de carinho, necessitam de uma centelha de afago. Que possamos compreender a vida como um manancial interminável de aprendizado e de amor. E que possamos, então, mergulhar nesse universo com vontade e com a certeza de que sempre podemos fazer o melhor por nós mesmos e por aqueles que nos cercam. Diante de tudo isso, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos só aqui a gente? Ainda não, estamos na live, estamos encerrando. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus queridos irmãos.